Deixa eu ver se aquela vaga de emprego foi aceita já. Supercell, vaga de emprego. Olá, senhor Nacieri. Visualizamos seu currículo para a vaga de atirador de morteiro. Identificamos as seguintes capacidades que nos interessam: rebolar lentinho pros D, escutar Lana Del Rey, dividir por zero, não jogar LOL e ser calvo. Ainda bem que eu usei algebrista. Bem que eles falaram que era bom, né? Oh my god! Para você assumir a vaga, gostaríamos que você resolvesse o seguinte problema: segue anexo à resolução do antigo trabalhador que foi brutalmente demitido. Atenciosamente, Supercell. Rapaz. Enfia um abacaxi no meu cu, WC Beat! mas não me mete nisso. Homens de boa fé, eu não testei o Chroma Key antes de gravar, então me perdoa porque tá bem bugado aí. E o próximo vídeo vai estar arrumadinho aí, eu acho. Espero. Vamos lá então, o barril ele vai ser disparado em 30 graus a 2 metros do solo com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Ele vai percorrer toda a nossa distância em 4 segundos. Aí ele vai perguntar qual que é a distância percorrida e qual que é a distância máxima do barril, beleza? E eu fiz esse desenho aqui muito sensual para a gente conseguir identificar da melhor forma possível a nossa trajetória, tranquilo? Você pode identificar aqui comigo que a gente tem o vetorzinho da velocidade inicial, que está aqui na diagonal, a gente tem a distância, que é D, entre o pontinho A e o pontinho B, que é o ponto que ele foi lançado e o ponto que ele chegou, e aqui a gente tem vários instantes da nossa bolinha, tranquilo? A primeira coisa que a gente pode notar é que é o seguinte: o vetor ele está partindo aqui ó, na vertical. E como todo vetor está na vertical, a gente pode decompor esse vetor em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, certo? Se você não sabe disso ou se você não lembra disso, é bom você dar uma revisada em vetor. Inclusive, é o próximo vídeo que eu vou trazer no canal, né? Ensinando um pouquinho de vetor aí, isso aqui com academia. Vai ficar da hora, pode confiar em mim, né? E a gente vai ter então, né, esse vetorzinho aqui, um vetor na diagonal, que ele vai ser composto em um vetor na horizontal e um vetor na vertical, certo? Eu não sei se você concorda comigo, porém, esse carinha aqui, ó, ele vai ser um triângulozinho retângulo. Se você não está visualizando esse cara da melhor forma possível, eu vou desenhar ele aqui embaixo para a gente conseguir entender melhor, ó. Vou ter um ângulozinho aqui, muito bonitinho, vou ter um vetor aqui no caso, V0. Aí eu vou ter o seguinte, aqui eu vou pintar de azul para ficar bem chamativo. Um vetor na vertical e aqui, ó, um vetor na horizontal, tranquilo? Deixa eu pegar só a borrachinha aqui para tirar isso aqui, vai ficar o mais caprichoso possível para você. Aqui eu vou ter um vetorzinho aqui na bundinha para ele e outro vetorzinho aqui na bundinha também, certo? Vou ter aqui então um V0 na vertical, o V0x, e um V0 na horizontal, o V0y. E aqui, lindamente, vou ter um ângulozinho de 90 graus, um triângulo retângulo, de respeito. Aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse ângulozinho aqui. E esse ângulozinho aqui, a gente tem ele, não tem? Olha só, o ângulo que ele está sendo lançado, o ângulo do nosso lançamento é de 30 graus. E vê se esse ângulo aqui não se encaixa aqui nessa parte do triângulo. Se encaixa, pô. Então, esse triângulozinho aqui, ele vai valer o quê? Ele vai valer 30 graus, né? Esse ângulo do triângulo aqui, ó. Um ângulo muito sensual que a gente vai usar ele. O que a gente vai fazer agora é um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Se você não lembra, o seno, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno vai ser igual ao quê? Vai ser o ângulo. Vai ser o cateto adjacente, no caso, sobre a hipotenusa também. E o que a gente vai fazer? Presta atenção aqui. O seno é de 30. Concorda comigo? Seno de 30. E qual que é o cateto oposto ao 30? É o V0y. E qual que é a nossa hipotenusa? É o V0. Certo? Cosseno é o cosseno de 30. Qual que é o cateto oposto? É o V0x. Qual que é a hipotenusa? É o V0. A gente tem aqui, então, algumas equações. É só resolver. Vou fazer a jogada, né? Que é como se fosse jogar multiplicando V0 ali. E a gente vai chegar aqui. O V0y, ele vai ter que ser igual ao V0 vezes o seno de 30 graus, certo? E eu vou chegar aqui, fazendo a mesma coisa, né? De jogar para o lado. Vou chegar aqui, o V0x, importante não, V0x, tem que ser igual a V0 vezes o cosseno de um ângulo de 30 graus, tranquilo? Então, beleza, a gente já tem a nossa componente na vertical e a componente na horizontal em função da velocidade.
inicial e do nosso ângulozinho θ, que no caso é 30. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar agora o movimento no eixo x e o movimento no eixo y de forma independente. Porém, tem uma questão. As velocidades de x e de y se comportam de maneiras diferentes. Você não concorda comigo? A velocidade no eixo y vai chegar a um ponto que ela acaba. Aqui, por exemplo, nesse pontinho aqui, eu vou desenhar de azul. Nesse pontinho aqui, a velocidade no eixo, no nosso eixo y aqui, ó, a vy, ela tá menor do que essa velocidade aqui, tranquilo? E quando chegar nesse pontinho aqui, a velocidade no eixo y vai ser igual a zero. Por quê? Se a velocidade fosse positiva, ele ia continuar subindo. Se a velocidade fosse negativa, ele ia descer. E ele está no exato instante em que a altura em relação ao chão é máxima, certo? E pela altura em relação ao chão ser máxima, a gente vai ter que esse carinha, ele tá aqui, ó, ele tá no exato instante em que ele tá parado. Ele tá em repouso. Por quê? A gravidade freou a velocidade na vertical desse cara. Por isso que a nossa velocidade na componente y vai ter que ser igual a zero. Agora, ó, vê se você concorda comigo. Enquanto a velocidade no eixo y ela varia por causa da gravidade, a velocidade no eixo x ela não vai variar, ela vai ser constante. Aqui, ó, presta atenção. Aqui a gente vai ter a exata mesma velocidade que a gente tinha antes. Aqui também, ó, a exata mesma velocidade que a gente tinha antes. Aqui também, ó, a exata mesma velocidade que a gente tinha antes. E assim, ó, até o final do movimento. A gente sempre vai ter a mesma velocidade na componente horizontal, diferente da componente vertical, que depois que chega nesse ponto aqui, que é o ponto máximo, ela inverte o sentido. Então, o que era positivo acaba ficando negativo, ó. A velocidade y fica negativa, a velocidade de y fica negativa, até que ela chega aqui, ó, no solo. E quando ela chega no solo, não tem mais o que fazer, acabou o movimento, tranquilo? Então a gente vai perceber que a velocidade no eixo x, ela se trata de um movimento uniforme, enquanto a velocidade no eixo y se trata de um movimento uniformemente variado. E a gente vai trabalhar independentemente. Então, a gente vai trabalhar no eixo x com o movimento uniforme e no eixo y com o movimento uniformemente variado, tranquilo? Então, vamos lá. A primeira coisa que esse carinha aqui pediu é o seguinte. Ele quer saber qual que é a distância dele. Então, vamos lá. O nosso projétil, ele saiu daqui, ele vai percorrer toda uma distância até chegar nesse pontinho aqui. Ele falou que o tempo que ele levou para percorrer tudo isso foi de 4 segundos. Então, que fórmula que a gente vai usar? Lembrando que isso aqui se trata de um movimento uniforme. A gente vai usar a famosa fórmula do sorvete, né? E é assim, o espaço tem que ser igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. O espaço inicial, cara, vai ser igual a zero, tranquilo? O espaço inicial vai ter que ser igual a zero, porque a gente não tem um espaço pré-andado, né, antes do movimento começar. A gente vai ter, então, que o espaço vai ser igual a d, que é a distância que a gente quer, vezes a velocidade. Qual que é a velocidade? É aquela velocidade no eixo x que a gente achou. V0 vezes cosseno de 30 graus. Tranquilo? Vezes o tempo. Qual que é o tempo que ele levou para percorrer todo esse movimento? 4 segundos. Então a gente vai ter a distância tem que ser igual a V0, que ele deu para a gente lá no começo da questão, que era de 40 metros por segundo, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3, dividido por 2, vezes 4. Esse 4 aqui vai morrer com esse 2, vai ficar aqui 1, 2, e a gente vai chegar então que a distância que esse cara percorreu vai ter que ser o quê? 80 raiz de 3 metros, certo? Então essa aqui é a distância que o nosso carinha vai acabar percorrendo, essa distância que o nosso barrilzinho vai percorrer da torre até chegar no nosso alvo, tranquilo? E a segunda coisa que ele vai pedir aqui no item B vai ser o seguinte, ó, ele quer saber qual que é a distância máxima que ele vai percorrer. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui o nosso projétil e eu vou pegar e vou lançar ele com uma velocidade aqui, certo? A mesma velocidade inicial, a velocidade inicial não mudou, tranquilo? Lancei ela aqui bonitinha, lindamente, gostosamente, tranquilo? O que vai acontecer? Eu preciso achar algum ângulo que fique no meio termo, né? Entre o nosso eixo X e entre o nosso eixo Y. Então eu tenho que achar alguma coisa que fique aqui exatamente entre o meio de Y e exatamente entre o meio de X. E você me pergunta, por quê? Eu te respondo, muito fácil, né, mano? Ó, presta atenção. Se eu pegar aqui e selecionar um ângulo que fique aqui, ó, um ângulo, por exemplo, de 20 graus,
Esse ângulo aqui, ele vai ter uma velocidade no eixo x muito forte, só que a velocidade no eixo y vai acabar sendo fraca. E pela velocidade nesse cara aqui acabar sendo fraca, a gravidade vai acabar desacelerando ele mais rápido e ele vai cair mais rápido. Então você vai ter uma velocidade bem mais rápida no eixo x, só que você vai cair mais rápido. E comparando aqui agora, se eu pegar esse mesmo cara e colocar ele num ângulo muito próximo de 90 graus, como por exemplo, no ângulo de 80 graus, o que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade aqui em cima muito forte, ele vai demorar muito mais para cair, só que ele não vai ir muito para frente, ele não tem uma velocidade no x forte. Então, o melhor dos casos é a gente achar o que fique entre o 90 e entre o 0, para que a gente faça o melhor balanceio possível entre as forças na componente horizontal e na componente vertical. Isso vai acontecer quando a gente tiver o nosso ângulozinho de 45 graus. É meio lógico você pensar, né? Porque 90, a gente precisa achar um ângulo que está no meio termo, aí 90 dividido por 2 dá 45, a gente consegue pensar dessa forma aqui, bem mais lógica, né? Você também consegue pensar de uma forma trigonométrica, né? Porque você precisa que, para maior velocidade acontecer, você precisa que esse cara seja igual a esse cara aqui. Aí você vai fazer alguma identidade trigonométrica, né? Você vai começar a pegar, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, né, igual a 1, só que o seno vai ter que ser igual ao cosseno, né, porque você vai querer que as duas componentes sejam iguais, e as componentes elas são delimitadas pelo seno e pelo cosseno, aí você vai resolver isso aqui, e você vai chegar aqui, o melhor bagulho possível é igual ao cosseno de x, igual a seno de x, igual a raiz de 2 sobre 2. E isso aqui acontece quando o x é igual a 45 graus, então você pode pensar dessa forma mais algébrica mesmo, apesar de eu achar, né, que pensar de uma forma mais racional facilita o entendimento desse raciocínio para você escolher o 45 graus como o ângulo do lançamento, tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer aquele mesmo trabalho que a gente fez. Ó, vou pegar essa componente aqui e vou deixar ela... Eita, vou pegar essa componente aqui e vou arrastar ela para cá, só a componente de preferência, né, sem a bola junto, e vou arrastar ela bem aqui, certo? Pra gente conseguir formar o nosso triângulozinho retângulo, só que agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ângulo de 30 graus, certo? Então vamos lá, ó. A gente vai ter que o seno de 45 vai ter que ser igual a como, ó. Agora eu vou pular o passinho ali do cateto oposto sobre hipotenusa, hein, ó. O seno, cateto oposto, que é o V0y dividido pela hipotenusa, né, que é o V0. Então, a gente vai passar o V0 multiplicando e a gente vai ter então que o V0y vai ter que ser igual a o V0 vezes o seno de 45. Tranquilo? E a gente vai ter o quê? A gente vai ter agora que o cosseno de 45 tem que ser igual ao V0x dividido pelo V0. Passa o V0 multiplicando de novo, você vai chegar então que o V0x tem que ser igual ao V0 vezes o cosseno de 45 graus. Tranquilo? Chegamos aqui então no que a gente precisa, né, para a velocidade ser a maior possível, tranquilo? A gente vai achar essa relação para a velocidade maior possível. Agora, ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber quanto tempo que esse corpinho ele vai aguentar ficar no ar. Por quê? Se eu descobrir quanto tempo leva do lançamento dele até ele cair no chão, eu vou descobrir quanto tempo leva para ele sair do ponto inicial até ele percorrer o espaço máximo dele, concorda comigo? Eu vou descobrir quanto tempo demora para ele sair do chão até ele cair, vai ser, ó, dele sair do chão até cair, vai ser toda a distância que ele percorreu. E como a gente está trabalhando com a distância máxima vai demorar o tempo, né, de ser percorrida, do tempo que a bolinha ela tá aqui no ar, tranquilo? Então se a gente achar o tempo que demora para essa bolinha sair do chão e cair de novo, a gente vai achar o tempo que demora para ela percorrer o espaço máximo, tranquilo? Vamos lá, vê se vocês concordam comigo. Se eu pegar essa parábola aqui e rachar ela no meio, esse ponto aqui vai ser o ponto máximo da trajetória. Para a gente achar o tempo total de viagem dessa bola, é muito fácil a gente só achar o tempo que demora para ele subir tudo até o ponto final, né, até o ponto máximo, e multiplicar por 2. Por quê? O trajeto, depois que ele desce do ponto máximo, vai ser o mesmo. Aqui, enquanto sobe até o ponto máximo, vai ser desce até o ponto mínimo, entendeu? Do ponto mínimo, que é o chão, até o ponto máximo, e aqui do ponto máximo até o ponto mínimo, entendeu? Então é só a gente descobrir quanto tempo demora para a bola chegar até o ápice do movimento e depois multiplicar por 2. Só que então, porém, aqui em cima a velocidade no eixo y vai ter que ser igual a 0. Lembra disso que eu falei para vocês no começo do vídeo, né, cara? Então vamos lá. A fórmulazinha que a gente vai usar é essa aqui. A fórmulazinha que a gente vai usar é essa aqui, ó.
a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É aquela formulazinha, vovô e vovó ainda transam, é muito boa essa formulazinha, né, cara? É fácil de decorar, tranquilo? Então vamos lá, qual que é a velocidade do cara? A velocidade do cara, a velocidade final, vai ter que ser igual a zero. Lembra que eu falei pra vocês, né? Então vai ficar que zero é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quanto que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é a v0 vezes o seno de 45, certo? Lembrando que a gente está analisando aqui a velocidade, o deslocamento e tudo, primeiro no eixo Y, tranquilo? Só que aqui a gente vai ter, no lugar desse mais, a gente vai ter um menos. Por quê? Vai ser menos a força da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo, porque, tipo assim, a gente tem um movimento para cima e a gente tem uma aceleração para baixo. E como a aceleração está contra o movimento, a aceleração ela é negativa. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai passar o 10 para esse lado aqui para ficar positivo, o 10 para outro lado aqui, né, para ficar positivo. Vai ficar 10 vezes t igual a velocidade inicial, que ele falou que é 40 metros por segundo, vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Vai morrer esse 10 com esse 4, vai cortar o 2 com o 2, a gente vai chegar então que o tempo que ele vai demorar lá em cima vai ser de 2 raiz de 2 segundos, certo? Só que esse é o tempo que leva para ele subir até o ponto máximo da parábola, até o ponto máximo da trajetória. O tempo total desse cara é 2 vezes o tempo que ele demora para subir até o topo da trajetória, que é o quê? 4 raiz de 2 segundos, tranquilo? Até aqui tudo bem, né? Mano, já que a gente descobriu agora qual que é o tempo que a gente dura de movimento, que é o tempo que a bolinha, que o nosso barril ele fica no ar, é só a gente aplicar esse tempo no movimento do eixo X. E lembra que eu falei para vocês que a velocidade no eixo X ela é constante? Isso significa que a gente tem um movimento uniforme no eixo X. E como a gente tem que descrever um movimento no eixo X e é um movimento uniforme, a gente usa a fórmula de sorvete, que é aquela fórmula da função horária do primeiro grau, a função horária do movimento uniforme, que é S igual S0 mais velocidade vezes o tempo, certo? O espaço inicial que a gente vai ter é zero. A gente não tem espaço inicial, tranquilo? A gente está partindo do referencial. Então a gente vai ter que o espaço máximo a ser percorrido tem que ser igual à velocidade, que é a velocidade inicial, vezes o cosseno de 45, vezes o tempo, que é 4 raiz de 2. Tranquilo? Então a gente tem o espaço máximo vai ter que ser igual à velocidade inicial, que a gente sabe que é 40 metros por segundo, vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes 4 raiz de 2. A gente vai cortar esse 2 aqui com esse 4, vai ficar 2, raiz de 2 vezes 2 dá 2, então a gente vai chegar aqui. O espaço máximo que esse barril consegue percorrer é de 40 vezes 2 vezes 2. Então, o espaço máximo que esse cara vai percorrer é de, até ontem, né, 160 metros. Bem bonitinhos, bem cheirosos e bem gostosos aqui, que a gente consegue percorrer com o nosso barrilzinho, tranquilo? Olha, para deixar um desafio para vocês. Agora, eu quero que vocês façam qual a altura máxima que esse barrilzinho pode chegar, tranquilo? Se você conseguir fazer, manda aqui nos comentários que eu vou dar um parabéns para você, entendeu? Vou dar um beijo e um abraço. Bota o piro nela, bota nela. Bota o piro nela, bota